Na Assembleia Legislativa, as leis estaduais são criadas sempre com muita discussão, estudos e análises. A coisa começa assim. Para se criar uma lei, antes de tudo, é preciso apresentar um projeto de lei. Isso pode ser feito pelos deputados e deputada, comissões da própria Assembleia, pelo governador, outros poderes e, claro, por você, por meio de iniciativa popular ou contato direto com o parlamentar. Esse projeto é discutido por comissões especializadas, depois votado em plenário, analisado pelo Poder Executivo, para então tornar-se lei. E são as leis que garantem direitos, proteção, ordem e benefícios em nossa sociedade. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar de todo o trabalho da LMP. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer. Olá, hoje a gente recebe no estúdio do RDTV a deputada federal eleita Amália Barros, do PL. Ela já esteve aqui e vamos iniciar essa entrevista, na verdade, com uma audiodescrição, porque ela justamente preza pela acessibilidade. Então vamos ver a audiodescrição da Amália e a gente segue na entrevista com ela. Bom, obrigada pelo espaço, eu estou muito feliz de estar aqui, voltar, aos estúdios da RDTV. E para a gente começar, queria fazer a audiodescrição para as pessoas que não enxergam, Meu nome é Amália, eu sou uma menina de pele clara, cabelo castanho, Um dos meus olhos é uma prótese ocular e nesse momento eu estou sem a minha prótese, A minha prótese fica no meu olho esquerdo. Eu visto uma camisa preta, uma calça jeans e um tênis preto. Na minha frente a Lídice, jornalista, ela que também tem cabelo preto, pele clara, olhos castanhos, usa um óculos de grau, veste uma camisa preta de bolinhas bege, uma calça jeans e um sapato caramelo, laranja, amarelo, bem definida a cor. Nós estamos no estúdio do RDTV, ele é predominantemente bege e verde, ao centro uma TV com a logomarca do RDTV. Então, obrigada, Lides, pela oportunidade de fazer a minha audiodescrição. Ok, Amália, você esteve aqui no RDTV, a gente vai inclusive deixar esse link na descrição do YouTube, na pré-campanha, falando um pouco da sua história pessoal. Eu acho que as pessoas que não viram deveriam acessar, que está bastante interessante. Quem não conhece a história da Amália, ela contou bastante a sua história pessoal, a sua luta, pelas pessoas monoculares e por que você decidiu então entrar para a política. E de repente veio aí um resultado que surpreendeu. Você, como deputada federal eleita por Mato Grosso, com, veja se eu estou correta, 70.294 votos, isso representa mais de 4% dos votos válidos aqui no estado. Primeiro, como que você recebeu esse resultado? Eu não acreditava, eu acho que ainda não caiu a ficha até agora. No dia da votação, eu estava na casa da minha sogra, com a minha família, lá em Campo Novo do Parecis. Aí quando saiu o resultado, não tinha saído o resultado oficial ainda, Então muita gente começou a ligar, meus pais que moram no interior de São Paulo, meu irmão, todo mundo, já deu na imprensa que você está eleita, parabéns. Daí eu falava, não tô. Sabe quando eu fui recebendo a notícia aos poucos, porque eu não acreditava. E aí tinha bastante gente lá na casa da minha sogra, um monte de amigos, e eu falava, ninguém comemora, só depois que sair no site do TRE. Todo mundo, vamos postar. Eu falava, não posta. Mas, assim, vários veículos de comunicação já tinham dado a vitória, E aí, depois que saiu no site do TRE, aí sim eu comemorei. Porque era muito difícil, a gente conseguir se eleger. Muita gente desacreditou. E eu falo que eu nem condeno essas pessoas que desacreditaram, porque era realmente muito difícil para mim. A gente nunca tinha sido candidata a nada, Foi minha primeira eleição. Não tínhamos recurso, A gente não fez uma campanha rica, como muitos candidatos. A gente não tinha experiência, de como funcionava uma campanha. A gente não tinha base política, vereadores e prefeitos apoiando, a gente também não tinha, Numa chapa pesadíssima, tanto é que elegemos 4, mas com muito nome bom ali, que tinha chance, tanto é que todo mundo foi muito bem votado, até quem ficou de suplente.
Então, assim, era muito difícil o cenário. E quantas vezes a gente ouvia, sabe? Nossa, se fizer 20 mil votos, você fica feliz, você já vai fazer a base para uma próxima, né? Ou assim, até deboche mesmo, assim, ixi, essa daí não faz 10 mil votos, ela é fraquinha, sabe? Ouvi muito. Então era muito difícil. E isso, querendo ou não, só que é engraçado, eu falava pro meu marido, só nós dois, quando tava só nós dois, eu falava, amor, eu tenho certeza que vai dar certo. E eu nunca duvidei, sabe? Porque eu tinha certeza que era um propósito de Deus na minha vida. Porque nunca foi uma coisa que eu busquei. Eu nunca sonhei, eu nunca tive como meta de vida. E acho super legítimo quem deseja e quem tem esse propósito. Acho que as pessoas têm que participar da política mesmo. Mas não era o meu caso, sabe? De sonhar, de buscar isso. Na minha casa, por exemplo, meu irmão gostava muito mais de política do que eu. Acho que até gosta mais de política do que eu. Eu gosto de ajudar pessoas. E eu vi na política uma forma de a gente conseguir fazer isso. Mas a política em si nunca foi uma coisa que eu sonhava e desejava. Mas, assim, a forma como as coisas foram acontecendo na minha vida, e até durante a eleição, eu tinha certeza, eu sentia no meu coração que era um propósito. Porque as portas se abriam e se fechavam, sabe? Com uma facilidade, assim, parece que eu só tinha que caminhar. Eu tinha que ir, que Deus ia abrindo as portas e as coisas iam acontecendo. Falando dessa caminhada, como é que foi então? Você falou de, né, que vocês não tinham muitos recursos, não tinham apoio. Como é que foi a campanha no Estado? Isso já assim, já candidata, por onde você passou, o que você viu? Que experiência que foi essa da campanha? Olha, a gente visitou 45 municípios durante a campanha. Inicialmente, a gente fez a campanha 90% de carro. Nos últimos dias a gente conseguiu viajar mais porque a gente teve avião, né, para viajar da campanha. Daí eu consegui ir um pouco mais nos municípios. A gente usou bastante o digital, que eu já tinha uma força no digital antes, até pela luta, pela lei, o instituto que a gente põe em prótese em pessoas que não têm condição, sempre foi através das redes sociais. E como jornalista, sou parceira de profissão, a gente já tinha uma facilidade. O digital nunca foi um problema para mim. Eu gosto de pegar meu celular e falar com as pessoas. Eu tenho timidez pessoalmente, mas na câmera do celular eu não tenho, eu me solto. Eu tenho a impressão que não tem ninguém vendo, sabe? É mais fácil. É mais fácil. E aí a gente usou bastante o digital também. Mas as cidades que eu consegui visitar foi muito legal, sabe? Eu entendia que eu precisava que as pessoas conhecessem a minha história. Esse seria o meu diferencial. Porque por mais que eu era nova na política, eu tinha uma história de serviço prestado. Eu não estava caindo de paraquedas. Entendeu? Eu não estava chegando lá e falando eu quero porque é uma vaidade minha. Não, porque eu vi que a política é uma forma da gente conseguir as coisas. Não dá para mudar o mundo. E não esperem de mim, né? Mas o meu trabalho bem feito eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Então eu só precisava que as pessoas me ouvissem. Então a nossa estratégia nesses municípios não era bater de porta em porta ou de pôr cabo eleitoral pedindo voto, não. Eu me esforçava para conseguir reunir o máximo de pessoas naquele município. Então, por exemplo, Sapezal. Sapezal, foi a segunda cidade proporcionalmente que eu tive mais voto. Primeiro foi Campo Novo, que é a minha cidade, porque as pessoas já me conheciam e já conheciam a minha história. Mas assim, Campo Novo, Nova Mutum, foram as cidades que eu consegui reunir essas pessoas, o resultado foi muito positivo. Porque aí eu reunia com essas pessoas e eu fazia exatamente tipo uma palestra mesmo, sabe? Contando a minha história de vida. A gente preparou uma apresentação no PowerPoint, aí eu ia falando e as pessoas iam vendo as imagens do que eu estava falando. E aí eu ia contando a minha história. E em momento algum eu pedia voto. Eu realmente mandava a mensagem que eu acreditava, que era: faça do seu problema o seu troféu. Seja muito maior que o seu problema, porque eu sou muito maior que o meu problema. Por isso que ele é tão pequeno para mim. E aí era essa mensagem que eu levava, que é uma coisa que eu realmente acredito e que eu espero ter oportunidade agora, sentar numa eleição, de poder falar nas escolas, sabe? De poder falar nos orfanatos, de poder falar nas creches. Porque eu gosto disso. O social é o que me acolhe, sabe? O que me acalenta, o que faz meu coração, sabe, ficar firme. E aí, nesses bate-papos, nessas reuniões que a gente fazia, ali eu percebia que eu tinha os meus cabos eleitorais, sem pagar. Eram cabos eleitorais que entendiam a minha história e abraçavam. Então, assim, foi tudo, sabe, assim, as pessoas iam chegando.
E aí aquela pessoa que me ouviu a minha história, ela falava pro amigo, que falava pro outro amigo. Então, nossa forma de fazer política, inclusive foi proposital. Eu falava para minha equipe, que minha equipe de campanha eram 6 pessoas. Uhum. Né? Era uma equipe super enxuta, fora a empresa de publicidade ZF que a gente contratou. Mas assim, a minha equipe de campanha era 6 pessoas. Eu falava para as pessoas assim, olha tudo que os políticos estão fazendo, tudo que eles estiverem fazendo eu quero fazer o contrário. Então, assim, a gente via muito impulsionamento no Instagram, Facebook. Eu falava, não, vamos impulsionar no YouTube. Sabe, eu fiz Instagram, YouTube, mas eu queria outros caminhos. Eu queria pensar fora da caixa. E eu acho que a política tem que ser isso. A gente não tem que fazer mais aquela política tradicional, que eu não acho legal. A gente tem que levar história, a gente tem que levar conquistas, a gente tem que conscientizar as pessoas. E foi isso que eu tentei fazer na minha campanha. A gente percebendo aí esse resultado e esse relato seu, o que a gente consegue perceber é que as pessoas estão ansiosas, né? Tem uma ânsia por boas histórias e por histórias que as estimulem, tragam esperança. As pessoas também querem resultados, especialmente porque a sua área é a área de saúde. E a área de saúde é sempre problemática, não fecha a conta, né? Então, assim, a partir da sua história, você já vem recebendo demandas? Porque a gente vê, assim, muito grupos, pais, amigos, familiares, pessoas que montam associações. A gente tem aí as pressões a partir da sociedade civil, né? Autismo, espinha bífida, o próprio câncer, né? As doenças raras. E as pessoas se unem e começam a pressionar os políticos para conseguir um projeto, um direito, uma lei, um equipamento, um tratamento, né? Nós vimos aí recentemente toda a luta para a questão do rol taxativo e exemplificativo da Agência Nacional de Saúde, né? Como é que foi? Já teve esse tipo de pedido, de demanda para você? Muito. Como que você pretende começar assim, lá, assim que assumir lá, Mária? Eu quero, e não é feio falar promessa, mas assim, é uma meta, ser uma deputada muito acessível, sabe? Eu quero ser. Por quê? Porque quando eu estava do outro lado, me deram voz. Eu quero ser a voz dessas pessoas. Só que eu acho importantíssimo a população entender que ela tem que participar e ela tem que lutar. O papel do político é só dar voz para essas pessoas e formas das coisas acontecerem. Me deram voz e eu quero ser a voz, né, que abre o espaço para essas pessoas. Andando pelo estado, a gente percebe que a saúde e infraestrutura foram as demandas que eu mais recebi, né? Então, por exemplo, assim, em Pontes e Lacerda, me pediram muito a hemodiálise, né, naquela região ali. Né? O pessoal tem que ir toda hora para Cáceres, né? Fica, às vezes, muito tempo na estrada, mais de uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana. A gente vê ali a região de Juína, né? O pedido muito forte do hospital regional. Né? A gente sabe que está muito longe do cenário perfeito. E não vai ser uma missão fácil, mas eu acredito que tem como a gente melhorar. Né? Só que eu também entendo que também não dá para a gente fazer tudo. Então, o que eu pretendo fazer? Me reunir com grupos específicos de cada área. Por exemplo, saúde. Eu quero ter um grupo de conselheiros da área de saúde que me ajude a tomar as decisões. Quero ter um grupo de mães de atípicos que me ajudem a entender quais são as prioridades. Porque demanda tem muita. A questão é que a gente tem que eleger prioridade. Eu não acredito daquela pessoa que luta e que quer resolver tudo, porque eu acho que não resolve nada. Então, a gente precisa eleger prioridade. Qual é a prioridade número 1? Vamos atrás disso? Conquistou? Vamos para a próxima. E para a próxima, e para a próxima, para a gente ir ticando. Porque se a gente leva tudo de uma vez, a gente não dá atenção para nada. Então, por exemplo, tem um monte de assuntos que eu ainda não entendo. Por exemplo, ferrovia. Eu entendo a necessidade de ferrovia do Estado, mas não me venha falar de ferrovia que eu não entendo o assunto a fundo. Mas eu quero ter pessoas que possam me orientar como é o trabalho que tem que ser feito para melhorar a ferrovia no estado de Mato Grosso. E a mesma coisa para a saúde, inclusive para pessoas com deficiência, que é a área que eu domino, para o social. Eu também quero ter esse grupo de conselheiros, sabe? De realmente estar ali dialogando. Eu não acho que eu tenho, como deputada federal eleita, que eu tenho que tomar as decisões sozinhas. Pelo contrário, né? Eu tenho que tomar as decisões que forem melhores para o grupo de pessoas.
Então é isso que eu quero fazer. Cada área, por exemplo, segurança pública, eu vou me aconselhar com pessoas que entendam do assunto, que tenham a experiência na realidade. Eu gosto de falar o português bem simples. É muito fácil eu falar o que precisa na casa do vizinho. E a gente não olha, às vezes, para a nossa própria casa. Eu tenho que cuidar da minha casa. Eu sei o que precisa dentro da minha casa. Eu não sei o que precisa da casa do vizinho. Então, assim, quem tem que me dizer o que eu posso fazer pelo vizinho é o vizinho. Então, quem tem que me dizer o que eu tenho que fazer é a população. E eu vou ouvir. E eu vou estar sempre muito acessível e quero montar esse grupo de pessoas, de conselheiros em áreas específicas que possam conduzir o meu mandato junto comigo. Dentro de toda essa, né, esse turbilhão de, né, que vem de demandas, de informações para você, tem algo assim, um projeto que você quer, assim que chegar lá, iniciar um movimento, ou a partir da sua experiência, dar continuidade? Olha, para ser bem sincera com você, meu foco agora, desde que eu ganhei a eleição, eu não parei. Né? Eu ainda estou em ritmo de campanha. Eu não parei na minha casa, continua sem nada na geladeira. Meu marido já está, né? Mas assim, eu ainda não tive tempo de parar, por exemplo, montar minha equipe. Você não tem noção tanto de currículo que eu estou recebendo. Eu falo, olha, gente, eu não vou pensar nisso. É só depois do segundo turno. Meu foco é único e exclusivamente reeleger o nosso presidente. E acho que pela política que o presidente Bolsonaro já vem traçando de diminuição dos impostos, eu acho que, eu falei tudo isso para te falar isso, eu acho que um projeto de lei que eu quero trabalhar junto com o governo Bolsonaro nos próximos 4 anos, para a gente ver se a gente consegue tirar os impostos dos produtos de acessibilidade, tipo cadeiras de roda, muletas e tal. Eu acho que esse, para a área social, que é o que eu gosto, é um trabalho que eu quero fazer junto ao presidente Bolsonaro. Bom, aproveitando a deixa, então, queria que você falasse um pouco justamente desse momento, né? A gente está aí, essa entrevista foi gravada, a gente na sexta-feira, estamos exibindo no sábado de manhã cedo, aí é véspera de eleição, né? E você está correndo o estado novamente. Quantos municípios você já foi? 18. Grande parte junto com o irmão da primeira-dama, né? Sim. Que a gente já exibiu a entrevista aqui. E como é que está sendo essa campanha aí para vocês em prol da reeleição do Bolsonaro? Olha, eu tenho sentido o cenário totalmente favorável ao nosso presidente, eu não tenho dúvida da reeleição dele. Né? A gente já foi para Tangará da Serra, Nova Maringá, São José do Rio Claro, Nova Mutum, Campo Novo, Brás Norte, Juína, Juara, Sapezal, Novo Horizonte, Porto dos Gaúchos, Coniz, Aripuanã, Juruena. A gente rodou muito, né, a região, agradecendo a votação que tive. Eu quero rodar todos os municípios, porque a gente teve voto nos 141 municípios. Foi muito legal. Então, quero voltar a todos a agradecer e conversar com as pessoas. Nesse momento do segundo turno, foram esses municípios que a gente fez. E eu sinto o cenário muito favorável, né? Como o Eduardo disse na entrevista dele ontem, se vocês não assistiram, assistam, é importante que a gente entenda a necessidade de votar. Como ele contou para vocês, a gente realmente encontrou inúmeros relatos de pessoas tipo, eu não fui, achei que não precisava. Muita gente tinha a impressão que já estava ganho no primeiro turno, né? Muita gente desistiu de votar pelas altas filas. E agora vai ser rápido, né? A gente vai votar para um só, a gente não tem mais 5 votos. Então vai ser rapidinho, não deixem de votar, é muito importante o voto de vocês, né? E o nosso trabalho é realmente de levar informação para as pessoas. E eu acredito que a gente plantou boas sementes, assim. E eu tenho certeza que o estado de Mato Grosso, eu espero, vai aumentar muito os votos do presidente. O meu sonho é que a gente seja o estado com maior votos proporcionais para o nosso presidente. Mas se foram outros estados, não tem problema também não. O que importa é a gente levar bastante voto para o nosso presidente. Como mulher, o que você acha que deveria melhorar caso o presidente seja reeleito, seja em políticas, em legislações ou até em postura, porque ele foi bastante criticado, né, em algumas manifestações dele. O que você espera de uma segunda, né, de um segundo governo do Bolsonaro? Olha, eu falo, o Eduardo Torres, irmão da nossa primeira-dama, está comigo, e todos esses dias que a gente percorreu o estado, eu falo na frente do Eduardo e falo inclusive para o presidente. O nosso presidente, ele não é perfeito. Ninguém é. Eu reconheço um monte de coisa que o nosso presidente errou, sabe? Mas eu também percebo e reconheço nele um amadurecimento. Tanto é que esses dias ele gravou um vídeo que para mim foi lindo, dele se desculpando, né? Se em algum momento ele
falou demais ou ele se expressou de uma maneira errada. Então, assim, eu vejo o presidente reconhecendo. E eu tenho certeza que a gente vai ter 4 anos, novos 4 anos de governo Bolsonaro ainda melhores, né? Eu espero que o cenário seja muito mais favorável, afinal a gente passou por uma pandemia, né? Pela guerra. Então, assim, a gente precisa dar ao presidente Bolsonaro mais 4 anos de governo para ele governar tranquilo, sabe? Foi totalmente atípico, E mesmo assim o nosso país está melhor, não está perfeito, eu reconheço um monte de coisas que precisam melhorar, mas a gente está melhor que muitos países do mundo, né? Então a gente tem levado essa mensagem. Eu falo para as pessoas, a gente não está aqui votando em um ou outro. Não existe, todos têm os seus defeitos, todos têm os seus problemas. Só que os dois são muito opostos. A gente está votando em quem se parece mais com aquilo que a gente pensa. Você entende? Eu vou votar no Bolsonaro porque os princípios dele são muito mais parecidos que com os meus. E eu realmente eu tenho certeza que ele é o melhor para o nosso país. Por isso que o meu voto vai ser 22. E eu peço para as pessoas que não deixem de votar. O voto de todo mundo é importante. A gente ouve muito, mas é só meu voto. Não, não é só seu voto, né? É o voto. Então, que as pessoas vão votar. E eu peço até para as pessoas que, às vezes, os pais mais velhos não podem ir, às vezes os avós, e eles têm o desejo de votar, levem, vai buscar o vovô, vai buscar a vovó, levem para a urna. Eles também têm o direito, se quiserem, de exercer, né, seu papel, votando e escolhendo o futuro do nosso país. Ok, muito obrigada novamente. Obrigada, foi tranquila, eu fico tão nervosa para dar entrevista, vocês não têm base não. Obrigada. Valeu. E muito sucesso lá Obrigada, na sua nova... que Deus te abençoe. Bom, gente, nós ouvimos então a Amália Barros, do PL, deputada federal eleita por Mato Grosso. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Obrigada pela audiência, até a próxima.